Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. E tem também Seja membro para você ter conteúdos exclusivos, ter o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, ter o nosso servidor no Discord, onde a gente também bate um papo principalmente nos pré-jogos. No WhatsApp você pode mandar lá a sua informação, a sua opinião, a gente bate um papo legal e eu estou sempre respondendo algumas dúvidas e questões durante o dia. Tem vídeos exclusivos para membros. Eu contei um pouquinho ontem dos bastidores das escolhas do Zubeldia, o porquê ele quis o Wendel com o Enzo Dias, o porquê da escolha do Lucas Ferreira, o Alves que poderia ter entrado no time titular, alguns testes que ele fez durante a semana, e temos também as lives para os membros do canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Que história é essa de Dorival Júnior ter um acerto já engatilhado com o São Paulo? É fato isso? O que a gente conseguiu de apuração? Você vai ficar sabendo agora. Primeiro, aquele recado básico, né? A gente sempre respeita a apuração de todo mundo, mas a gente sempre vai a campo para buscar o que a gente consegue, né? Porque eu não gosto daquela parada de tipo, que eu sempre falo para vocês, dá a informação e colocar diz jornal, diz jornalista, diz não sei o que. Eu gosto de trazer o que eu consigo de apuração e até às vezes até evoluir nessa questão. E aí, da parte do São Paulo e da parte do Dorival, foi negado veementemente qualquer possibilidade de já ter esse acerto engatilhado, tá? Do lado do São Paulo, a gente parte do ponto de que, óbvio que houve uma frustração, houve, né, um incômodo com o resultado contra o Alianza Lima, mas da mesma forma ainda há um respaldo ao trabalho do Zubeldia. Além dele ainda ter o elenco na mão, confia-se no projeto, o Zubeldia tem sido meio que um parceiro institucional do São Paulo nesse novo ciclo de 2025, que é o elenco mais enxuto, aproveitamento mais de categorias de base, por mais que ele não tenha feito da maneira que todo mundo esperava, há um entendimento de que aos poucos ele está entrando nesse projeto, de Lucas Ferreira como titular numa Libertadores, de ter recursos mais enxutos no que se diz respeito a contratações, um técnico que não está pedindo medalhão, pedindo um monte de reforços, por exemplo, o Renato Gaúcho, que muita gente pede, chegou lá no Fluminense já pedindo 3 reforços. Então, o São Paulo entende o Zubeldia como um parceiro institucional porque o São Paulo tem de pretensão para esse ano e, óbvio, mesmo com o incômodo, mesmo com tudo, neste momento não há uma conversa para uma troca no comando técnico. Da outra parte do Dorival, tem aquela questão, né? Até entrando numa questão de ética, de que o Dorival não acertaria com algum outro clube com essa condição, quando ele cair lá, então a gente começa a oficializar isso. Muito pelo contrário. É óbvio que o Dorival ele é uma sombra por ser o último técnico vitorioso com a camisa do São Paulo, que conquistou um título muito importante que foi da Copa do Brasil. Todo mundo ali dentro adora o Dorival, o ambiente que ele tinha ali dentro do clube também era muito positivo para, quem sabe, numa volta, mas que da parte do Dorival não tem nenhuma possibilidade nesse sentido de ter algo engatilhado para caso uma queda do Zubeldia. O staff do atleta, sou acostumado a falar staff do atleta, o staff do treinador fala que, óbvio, que ele é o nome que está sondado, que está em atenção na mídia, que todos os clubes que estão com técnicos pressionados estão falando o nome do Dorival, mas que neste momento ele está descansando com a família, está repousando e não há, neste momento, qualquer movimentação para Zubeldia ser demitido e um retorno do técnico Dorival Júnior. Óbvio que uma derrota no domingo e uma sequência de resultados positivos podem acabar modificando isso, mas neste momento não há nada nesse sentido. Beleza? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Arboleda não tem lesão, é um ponto positivo, né? Existia até a expectativa dele ter uma contusão ali, porque ele sentiu a coxa na reapresentação do elenco nesta sexta-feira, onde os atletas que jogaram mais tempo fizeram um regenerativo, aqueles que não atuaram foram para campo fazer o 11 contra 11, os que jogaram ficaram no regenerativo fazendo a questão de academia e tudo mais. E aí o Arboleda foi submetido a exames que não constataram uma lesão de fato, então há uma sobrecarga muscular, há um desgaste do Arboleda, então ele estava reclamando de dores, mas no fim das contas acabou não sendo uma contusão de fato, foi algo no sentido de, tô sentindo um negocinho aqui, um incômodo aqui,
vamos preservar. Já estava até 2-0 para o São Paulo no Alianza Lima, existia uma questão de que já está tudo resolvido, então vamos poupar o Arboleda nessa questão, e aí acabou entrando o Juan. Só que ele ainda não está liberado para treinos, tá? Vai ser avaliado sua situação, porque ele está com essa sobrecarga. É algo que aconteceu com o Alan Franco na temporada passada, com o Igor Vinícius também, vocês vão lembrar que teve aquela questão de sobrecarga. Então, há risco até de você colocar o atleta para treinar e aí ele, por conta dessa sobrecarga, ele sentir alguma contusão de fato. Então ele meio que está no limite. Lembrando que o Arboleda é o atleta com mais minutos com a camisa do São Paulo, né? Ele ganha inclusive do próprio Rafael. O Arboleda, em termos de minutos, era o jogador até o confronto contra o Alianza Lima, mas aqui fazendo as contas, o Rafael tinha 90 minutos a menos do que o Arboleda, então o Arboleda saiu ali no primeiro tempo, então ele ainda é o primeiro que tinha mais minutos, é o atleta mais utilizado de 2024. Então, de fato, faz sentido essa sobrecarga muscular. Ele deve ficar de fora do confronto contra o Cruzeiro, não treina amanhã, e aí vai ser acompanhado o seu caso clínico diariamente. Quando o São Paulo entender que já houve uma diminuição dessa sobrecarga a ponto dele poder voltar aos treinamentos, aí ele vai poder treinar com um grupo. Quando estiver à disposição, vai poder voltar a jogar mais menos mal, que não é uma lesão de fato. Para a gente continuar, Enzo Dias ficando definitivamente no São Paulo, bora trazer um pouquinho, informação dada com exclusividade pelo amigo Valentim Furlan lá do Goal, mandar um abraço para ele, para quem não acompanha o trabalho dele, é um trabalho de muita credibilidade, acerta várias não só do São Paulo, mas também de outros clubes. Ele trouxe a informação do São Paulo já se movimentando nos bastidores para realizar a compra do Enzo Dias. A ideia é diminuir um pouco do valor do preço estipulado, que está em 2,5 milhões de dólares, para conseguir já de fato esse encaminhamento com o River Plate. E aí a gente foi atrás dessa informação durante toda a sexta-feira para entender um pouco mais sobre essa questão do Enzo. E aí o São Paulo, ele pretende negociar com o River Plate não só uma redução desses valores, mas meio que a gente automaticamente já teria que fazer esse pagamento só no ano que vem. A gente queria ativar a cláusula, renovar esse contrato com o Enzo Dias, aí me falaram de um contrato de 3 temporadas. Tendo esse contrato de 3 temporadas assinado, o São Paulo começaria a pagar as parcelas relacionadas ao Enzo Dias lá em 2026. Vocês vão lembrar, pelo que a gente sempre noticia, o que a gente ouve lá, o 2026 o São Paulo já será de bons frutos, porque o São Paulo sempre está pensando na possibilidade de sempre acabar jogando os pagamentos, as compras, tudo para 2026, como a situação do Juan Tressoldi, do Marcos Antônio, como tentou com o Natanael. Então o São Paulo gostaria de um acerto com o River, vamos ativar a cláusula, tá tudo certo, eu vou pagar, só que aí a gente começa a pagar só no ano que vem, como já era estipulado, só que eu já quero antecipar e já fidelizar o Enzo Dias ali com um contrato por 3 temporadas, até porque tem uma questão de outros clubes poderem fazer uma proposta, e aí o São Paulo poderia cobrir essa oferta. Então, já que ele já está tendo esse destaque, imagina, no meio do ano vem uma equipe querendo não só pagar os 2,5 milhões de dólares, mas querendo pagar 4 milhões de dólares. Aí o São Paulo só tem a opção de cobrir a oferta. E aí o River Plate, obviamente, vai falar, se você não cobrir, eu vou vender para lá. Então, o São Paulo está tentando se manter seguro nessa questão do Enzo Dias para que não possa perder o atleta no meio do ano. Então, o Enzo, que tem tido destaque, tem sido importante, o São Paulo já quer meio que antecipar essa questão aí com o River Plate. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se o River Plate vai aceitar essas condições do São Paulo. Bora continuar trazendo a última informação, né? Já falei de Dorival, já falei de Enzo Dias, já falei de Arboleda. Aí tem outras questões aqui que a gente já apurou, mas eu vou deixar para os próximos vídeos, até para a gente não ter um vídeo muito longo aqui. Bora falar sobre Lucas Ferreira. A atuação do Lucas Ferreira internamente foi vista como muito positiva por vários fatores, tá? Primeiro ponto é de que o garoto teve personalidade. Há um entendimento geral ali que seria natural alguns atletas nessa situação do Lucas Ferreira acabar sentindo o jogo e aí, né, acabar não conseguindo corresponder da melhor forma. Dali não haveria um descarte do jogador, mas daria, opa, esse jogador ainda não está pronto. Mas não foi o caso do Lucas Ferreira, né? Ele tem treinado bem já há um bom tempo. Desde a temporada passada, quando ele já começou a treinar com o grupo, a gente já tinha falado que o Ferreira ele sempre foi considerado o jogador mais, digamos, mais pronto ali entre todos os do Sub-20, que já estava disponível para jogar no sentido de
cara, bota a camisa e joga, e foi o que aconteceu, e foi o que ele demonstrou na partida contra o Alianza Lima. Existe uma expectativa muito grande em relação ao atleta, o Zubeldia gostou bastante da atuação dele, e não só o Zubeldia, como todo o departamento de futebol, ao entendimento de que o movimento de Eric, obrigado por tudo, vai lá ser feliz no Vitória para a gente dar oportunidade aqui para o Lucas Ferreira, pelo menos por enquanto foi de uma maneira positiva, porque provavelmente se o Eric estivesse disponível, era o Eric que ia para o jogo, não o Lucas Ferreira, porque tem toda a hierarquia de grupo e todas essas questões que a gente já sabe do Zubeldia. Então, a atuação do Lucas Ferreira foi muito comemorada, até porque ele é um jovem jogador que vai precisar se maturar daqui a pouquinho e ser importante no grupo, para quem sabe também ser uma venda futura. O Bayer Leverkusen foi uma das equipes que sondaram a situação do atleta recentemente, mas por mais que o resultado tenha sido negativo em relação ao Alianza Lima, o ponto alto, o ponto positivo para todos ali é de que o Lucas Ferreira não sentiu o jogo, que ele teve essa personalidade, que ele conseguiu conduzir muito bem, conseguiu até ser um dos protagonistas do jogo em meio a algumas contusões, e a tendência, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, é dele ter cada vez mais rodagem aí nos próximos dias e de fato já se consolidar como atleta profissional do São Paulo Futebol Clube. Gostou do Lucas Ferreira? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Amanhã e todos os dias tem vídeo novo a partir das 7 horas da manhã aqui pra gente falar bastante sobre São Paulo Futebol Clube. Amanhã, provavelmente, né, domingão, a gente já traz a provável escalação, o que o Zubeldia deve preparar aí para esse jogo, a tendência de ser um time bem mesclado, tá? Um time com várias alterações aí em relação ao time que pegou o Alianza Lima. Um abraço para todo mundo, até amanhã, tchau!